E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e Geoleu de hoje em diante, do Elben César. Pessoal, de hoje em diante é um livro da editora Ultimato, um livro pequeno, bem pequeno, de 85 páginas apenas. É um livro pequeno, né? É muito notável isso, você olha pra esse livro e fala: Pô, esse é um livro pequeno. ele é realmente pequeno. É um livro dividido em muitos capítulos, mais de 30 capítulos, então você imagina que é uma coisa bem simples, que pode ser lida um pedacinho por dia, um pedacinho por vez, de maneira bem tranquila. Bom, de hoje em diante é um livro que fala sobre promessas. Nós fazemos promessas faz parte do nosso cotidiano, faz parte de nossa vida e obviamente faz parte de nosso relacionamento com Deus, de nossa vida cristã. Nós falamos para Deus: de hoje em diante eu não vou mais pecar contra o Senhor dessa forma, de hoje em diante eu não vou mais negligenciar o teu santo nome, de hoje em diante eu não deixarei mais de ir à igreja. Nós fazemos diversas promessas em nossa vida cristã, mas o problema é que muitas vezes nós não cumprimos essas promessas e nós precisamos, digamos assim, voltar atrás, né? E essa capa eu acho que traz essa ideia. Eu não sei se dá pra vocês perceberem, a capa tá aí na tela agora. Vocês podem ver aqui que é um muro com uma pintura aqui um pouco ruim, né? Meio descascando assim, destruída, e uma nova pintura sendo feita por cima, né? Então é isso que deve acontecer, e na verdade é isso que acontece na nossa vida cristã, porque nós fazemos promessas muitas vezes, porém essas promessas não são cumpridas, nós não somos tão fiéis, né, ao que prometemos, não somos perfeitos, né? Erramos muitas vezes e precisamos voltar atrás. Acontece que isso nos desanima muito. Eu mesmo particularmente me desanimo com tantas metas que eu faço para mim mesmo, tantas promessas que eu faço para mim mesmo, para outras pessoas. Eu vou fazer assim, eu serei assim, eu vou fazer dessa forma, e eu, digamos assim, que não cumpro sempre, não cumpro muitas das vezes, e isso me desagrada muito, me desanima muito, ao ponto de não querer mais fazer promessas com medo de não cumpri-las. Isso não pode acontecer na vida cristã, porque a vida cristã é feita, é construída, principalmente no que se refere à santificação, com muitos de hoje em diante. O Elben César, então, nesse livro, ele fala sobre a necessidade e a importância de se fazer promessas ou juramentos. E quando você não cumprir com eles, você deve, com certeza, se arrepender, você deve voltar atrás, você deve reconhecer seu erro, mas novamente reafirmar que de hoje em diante não vai mais pecar, não vai mais cometer aquele erro, de hoje em diante você será mais fiel, enfim. É importante fazer promessas, né, na vida cristã. Na apresentação do livro é falado sobre esse propósito, sobre a importância de promessas e essas questões, e seguindo adiante, existe 29 capítulos a respeito de algumas promessas interessantes que você pode aplicar na sua vida, sempre falando de hoje em diante. Por exemplo, a primeira promessa: ansiedade nunca mais. Então ele começa dizendo assim: de hoje em diante, com a ajuda de Deus, vou me disciplinar no que diz respeito à ansiedade. Algo que é legal sobre o estilo do livro, né, o estilo da escrita, é que o autor sempre trata na primeira pessoa, sempre fala na primeira pessoa. Ele não está aqui apenas para dizer o que os outros devem fazer, apesar de colocar em primeira pessoa, de certa forma, indiretamente, ele está ensinando como os outros devem fazer também, mas ele faz tudo em primeira pessoa, sempre eu, sempre não quero, ou quero, ou irei, farei, tudo na primeira pessoa, e de uma maneira assim muito didática, a ensinar as outras, né, ao leitor, como aplicar promessas em sua vida, como ser mais dedicado ao Senhor em sua vida cristã. Ele vai direto em alguns pontos assim, né, na consciência. Por exemplo, um dos capítulos fala sobre insensatez nunca mais. Ele diz o seguinte: ao longo do tempo tenho construído alguns monumentos que agora quero destruir um por um, ou todos de uma vez. E ele diz aqui sobre alguns monumentos que ele construiu. Por exemplo, ele construiu aqui o monumento do rancor, o fato de não perdoar algumas pessoas, o monumento do pecado, a questão de pensar em pecado, a questão de desejar pecado. Ele fala do monumento do dinheiro, da ganância, da avareza. E ele fala então: de hoje em diante terei apenas um altar, que é o altar em honra ao Deus vivo. Então isso é muito interessante, porque ao falar na primeira pessoa, ele faz uma autoanálise, mas ele mostra ao leitor algumas coisas que muitas vezes o leitor não percebe. Algumas coisas que o leitor tem um vício, tem um hábito de fazer, que precisa chegar a um ponto de dizer: poxa, de hoje em diante eu não vou mais fazer isso. Uma outra coisa legal também sobre a forma dele escrever é que ele trata de uma forma um tanto poética. O estilo dele apresentado aqui é muito interessante. Por exemplo, uma das partes fala: olhar só para baixo nunca mais.
E ele diz: de hoje em diante vou olhar primeiro para cima, depois para baixo. Primeiro para o Criador, depois para a criatura. Primeiro para o santo, depois para o pecador. Se eu seguir essa ordem, vou me abater menos, vou ter mais coragem, mais esperança e mais amor. Com isso ele trata de certo equilíbrio aqui também, né? A importância de olhar para as questões transcendentais e divinas, mas ao mesmo tempo não ficar tão alienado dessa terra, mas você deve olhar para baixo também, olhar para a criação, olhar para os seres humanos, para a necessidade do outro, mas sempre confiado em Deus, enfim. Outra coisa legal do estilo da escrita dele também é porque, por falar em primeira pessoa, ele traz muita sinceridade. Ele fala de como muitas vezes ele magoa os outros, ele fala de como ele esconde muitas coisas em seu coração, né? Muita mágoa, muito rancor. Assim, não porque ele se mostra o grande pecador aqui, a ideia não é essa, mas é porque ele mostra pecados que nós também temos, todas as pessoas têm, mas dificilmente a gente assume, dificilmente a gente coloca isso diante de Deus, dificilmente a gente diz: de hoje em diante eu não vou mais pensar dessa forma. E o Elber, por se mostrar dessa forma, né, ele acaba, digamos assim, abrindo seu coração e ao mesmo tempo abrindo o seu coração, você leitor. E ele sempre mostra alguma passagem bíblica ou algum exemplo de algum personagem bíblico que viveu a mesma história, que viveu a mesma dificuldade e que aprendeu com o Senhor, e ele aplica isso para si e, obviamente, ensinando o leitor a fazer o mesmo. É um livro muito prático, né, como você já entendeu, é um livro que te ensina uma prática cristã, uma prática de piedade. É um livro que entende também as dificuldades, porque alguns preceitos cristãos nós temos mais dificuldade de cumprir do que outros, e ele entende isso, mostrando que eu tenho dificuldade em assumir isso, mas eu confiarei mais no Senhor. Eu tenho dificuldade de amar o meu próximo ou amar o meu inimigo, mas eu, de hoje em diante, amarei mais o meu inimigo e confiarei no Senhor. Então ele entende isso. Não é um livro que vem trazer princípios práticos de forma legalista, mas entendendo as dificuldades, ele traz princípios práticos de piedade para a santificação, mostrando também a graça de Deus que nos capacita para assim cumprir. Então é isso, pessoal. De hoje em diante é um livro simples sobre promessa, é um livro que eu aprendi bastante. Apesar de ser um livro simples, com muitas aplicações a respeito dessas questões de promessas para a vida prática, foi algo que eu reconheci o quanto eu preciso aprender, o quanto eu preciso mudar nesses aspectos. É um livro da editora Ultimato, como eu falei. O link para você comprar esse livro, adquirir, vai estar aqui na descrição deste vídeo. Eu sou muito grato à editora Ultimato por ter enviado esse livro para mim. Muito obrigado, editora. E eles mandaram aqui pra mim também um pequeno trecho de devocional Um Ano com Jesus, do Eugene Peterson, e um marca-página. Eu não falei isso aqui no livro de Novos de Novembro, porque meio que não deu tempo, né? Tipo que eu casei e tal, a vida mudou, as coisas aconteceram assim. Eu até tô com um canal novo aqui, você pode ver clicando aqui em cima. E é isso aí, recomendo. Fica aí na tela agora com os últimos vídeos aqui do canal. E falou!